Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula vamos falar sobre a estrutura de repetição do Antion. Do Antion repete o bloco de código até que a condição lógica seja verdadeira. Vamos dar uma olhada na estrutura do bloco do Antion. Então, é do Antion, a condição lógica a ser testada, o bloco de código a ser executado, o continue do, que é para fazer uma nova checagem na condição lógica, o exit do, que é para sair do bloco de instrução. Essa estrutura ele faz a checagem da condição antes de executar o bloco de código dentro dele. A próxima estrutura do Antion, ele executa primeiro o bloco para depois fazer a checagem. Vamos lá. Então, do, ele executa a primeira vez o bloco para depois fazer a checagem lógica para ver se vai executar novamente o bloco de código. Agora vamos lá para o Visual Studio e ver como que funciona na prática o do Antion. Aqui no Visual Studio, na Start Page, então eu vou criar um novo projeto, eu vou vir aqui em Start, New Project, vai ser do tipo Windows, Console Application e vou colocar o nome de estrutura do Antion. Então vamos lá, estrutura do Antion. Aqui no módulo 1, no subMain, eu vou criar uma variável de controle para a gente fazer o teste lógico da estrutura do Antion. Então eu vou criar aqui din int index as integer igual a 0. Então eu vou primeiro utilizar a estrutura que ele faz a checagem da condição primeiro, antes de executar os blocos de instrução de dentro dele. Então vamos lá. Do Antion int index maior que 10. Então o que acontece aqui? Ele vai fazer a instrução, executar os blocos que está dentro dessa estrutura, enquanto int index for menor que 10. Se ele atingir maior que 10, ele sai do bloco. Então, vamos lá, vamos escrever aqui no console ponto writeLine int index e fazer o incremento da variável int index, senão o loop vai ficar infinito. Se a gente não trocar o valor do int index, ele nunca vai chegar a ser maior que 10. Então vamos incrementar 1 no int index. Int index vai ser mais igual a 1 e colocar no final da estrutura do Antion o break para a gente ver a execução da estrutura. Então console.readline, ok? Vamos executar aqui o projeto, dar um start. Ok, ele executou aqui do 0 até 10. Então, quando ele atingiu maior que 10, ele saiu da estrutura do Antion e parou. Então, ele fez enquanto o int index fosse menor que 10. Ok? Podemos também utilizar o continue do para ele fazer uma nova checagem na condição lógica, ou também o exit do para ele sair da estrutura antes de executar toda a checagem e sair pela checagem. Então vamos fazer primeiro o exit do. Então vou vir aqui, se int index for igual a 8, então exit do. Vamos executar. Vou apertar F5. Quando ele atingiu o 8, ele saiu do exit com o exit do. Ele saiu do bloco do Antion antes de completar todas as checagens até ser maior que 10. Vamos mudar, colocar essa checagem abaixo da escrita, né? Vamos colocar aqui abaixo da escrita.
e executar para ver a diferença. Agora ele escreveu o 8 e saiu, ok? Vamos fazer agora mudar para o continue do. A gente vai mudar aqui, então vou colocar int index mais igual a 1. Falta o end if aqui que a gente apagou. Ok? E dá o continue do, que ele vai pular e fazer mais um incremento. E vamos tirar essa linha e colocar aqui para ele não escrever o número 8, né? Ele não vai escrever o 8. Então vamos lá. Dá start. Ele pulou o 8, foi para 9 e 10. Agora, outra forma da gente escrever a estrutura do Antio é colocar a checagem no final da estrutura. Então ele vai executar o bloco de código a primeira vez e fazer a checagem no final. Então eu vou comentar essa estrutura para não ser executada. Vou vir aqui em comentar e colocar do, dar Enter. Aqui embaixo colocar Antio e fazer a verificação. Int index maior que 10. Então vamos lá, aqui vamos colocar então, console.writeLine int index, colocar o incremento da variável int index mais igual a 1 e vamos executar aqui o código F5. Então ele fez a mesma coisa do 0 ao 10. A diferença é que aqui ele executa primeiro o código, o bloco de código dentro da estrutura, para depois fazer a checagem lógica. Aqui ele faz a checagem lógica primeiro, aqui, ele faz a checagem lógica primeiro, para depois executar o bloco de código dentro da estrutura. E podemos também utilizar o continue do e também o exit do para sair da estrutura. Tá? Continue do, ele faz uma nova checagem da condição e o exit do ele já sai do loop da instrução, tá? Bom, essa aula fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário abaixo desse vídeo e nos vemos na próxima aula.